Sejam bem-vindos ao PolideiaCast. Todos somos políticos. E temos uma ideia sobre política. Eu sou Rogério Liani. Eu sou Ricardo Castilhos. E hoje, Castilhos, estamos recebendo... Ele foi vereador, porque eu não vou falar a palavra, porque ele vai ficar bravo comigo. Foi vereador de Cascavel. Mas ele tá como diretor-presidente da Always Health. É assim que fala, Castilhos? Você Health. E tá na diretoria da Câmara de Empresários. João Paulo, seja bem-vindo. Obrigado pela participação que vocês me deixam hoje aqui no PolideiaCast, né? Agradecer e também dizer que é uma honra estar aqui com dois ainda questionadores, apresentadores aí do programa. Estou aqui para a gente poder debater, para a gente poder falar um pouquinho sobre tudo. Então, sinto à vontade para me perguntar. Fechou, vamos lá. A primeira coisa assim, você é um cara muito conhecido em Cascavel, mas eu queria que você fizesse um resumo bem curto, porque a gente tem várias coisas para poder explorar aí das perguntas que nós estamos para te fazer. Como é que você chegou até aqui? Qual que é a tua história? Olha, minha história não é de berço de ouro, né? Nós chegamos em Cascavel, meu pai, ele veio de Campo Bonito para cá e daqui então eu nasci, né? E nasci numa população assim que era bem reprimida, todo mundo sabe que é o bairro Cascavel Velho. E do Cascavel Velho a gente foi virando líder estudantil, participei de guarda-mirim, depois fui militante político aí já desde os meus 10 anos, envolvido na política. E aí assim, assumindo um cargo no IPEM, né, no Instituto de Pesos e Medidas do Paraná, e também fui assessor do ex-prefeito Leonardo Paranhos, quando ele era vice-prefeito. E aí comecei a apoiar vereadores. O primeiro vereador que eu apoiei foi o vereador Júlio César Leme da Silva. Depois nós tivemos o Mário Seibert, que também apoiei. E aí, faltando 30 dias para terminar as eleições, o outro que eu apoiei foi o vereador Nelsinho Padovani. Não tinha ainda pontuado nas eleições e a gente foi lá e finalizou. E aí, como eu venho de 3 mandatos de vereadores que estavam eleitos, né, e a gente ficou participando de toda a coordenação da campanha, aí me falaram, viu, você não tem como ficar apoiando gente, você tem que sair candidato. Mas eu não era o meu perfil ser candidato e tal. Embora estava ali na comunidade como presidente da igreja, ajudando a comunidade em si. E depois disso, então, eu acabei saindo candidato e na primeira eleição já me elegi a vereador. Caramba. Aí, a partir de então, eu fiz um mandato de vereador, um mandato assim bastante agitado, né? A gente teve já no primeiro ano de mandato, a gente abriu uma CPI parlamentar, que inclusive eu fui o relator dessa CPI com mais de 500, quase 600 páginas, né, que a gente fez, o relatório final. Essa CPI, houve prisão de médico em Cascavel, saímos no Fala Brasil da Record, saímos na Folha de São Paulo. Enfim, foi uma coisa assim impressionante, né? Pelo primeiro mandato e por aquilo que a gente fez. Peguei uma picareta, fui lá quebrar a parede da UPA do Veneza, que estava parado, né? Eles tinham construído, mas a construtora na época tinha dado bastante problema na questão, já na própria construção daquele que seria um benefício aí para toda a população de Cascavel. Hoje todo mundo conhece o Veneza pela UPA do Veneza, que todo mundo vai até a UPA do Veneza. Sim. Então, assim, foram algumas coisas assim que marcaram. Por exemplo, médicos que estavam de atestados em Cascavel, mas trabalhavam terceirizados na cidade de Lindoeste, sabe? Então, a gente conseguiu fazer devolução de dinheiro, a gente conseguiu fazer que a empresa que construiu a UPA nunca mais utilizasse os serviços públicos aqui de Cascavel, né? Ou seja, participasse de alguma licitação. Nós tivemos casos de servidores que batiam o cartão e iam para casa. Então a gente acompanhou, a gente fez um monitoramento de tudo isso, né? Por exemplo, o caso do médico, ele batia cartão na sua clínica particular e ia até o posto de saúde, né? Aliás, desculpe, ao inverso, ele batia
o ponto na unidade básica de saúde e ia para sua clínica particular. E aí depois, quando ele atendia todos os pacientes dessa clínica particular, ele voltava até novamente a unidade de saúde para ir embora. Então, assim, criamos um sistema onde as pessoas podiam denunciar, né, ou fazer uma sugestão. Então a gente começou a visitar todos os bairros de Cascavel e os distritos para conhecer realmente o que a população necessitava. Então foi muito bacana, porque a gente fez uma ligação entre o legislativo com o povo. Inclusive tinha um número, eu criei um número lá na Câmara Municipal, que as pessoas podiam entrar em contato, ligar e falar com os nossos assessores sobre o que estava acontecendo. E foi nessas denúncias das pessoas que nós descobrimos todas essas questões que estavam acontecendo. Então foi muito bacana todo esse trabalho. Logicamente que muita coisa ficou para que o Ministério Público resolvesse e tal, porque a gente entregou esse relatório para o prefeito de Cascavel na época, que era o Edgar Bueno. Entregamos também para o Ministério Público e também para a Procuradoria-Geral para que ela desse algum provimento nisso. Algumas coisas aconteceram, outras ficaram dispersas. Por exemplo, eu tinha o costume de levantar 2 horas da manhã e entrar nas UPAs e acordar os médicos, né? Então, eu fiquei muito conhecido aí do vereador da madrugada. Ou seja, a gente não tinha aquele sistema de chegar e pedir licença para... Como vereador, somos os fiscais do povo. Então, o que a gente fazia? Eu, particularmente, eu entrava nos STAR. Se os médicos estavam dormindo tranquilo, porque afinal de contas eles têm um período de descanso ali, por isso que já existe o STAR, senão não teria, mas também teriam que revezar. Por exemplo, eu cheguei numa noite numa UPA onde estavam mais de 200 pessoas aguardando e os médicos estavam todos no STAR, né? Teve um que eu me lembro que eu acordei, ele acordou meio assustado e estava sem condições, ele estava com um problema ali, inclusive. Então liguei para o secretário, na época acho que era o Reginaldo. Falei, Reginaldo, é o seguinte, ou troca ou nós vamos ter que fazer alguma coisa aqui. E aí então ele fez a substituição desse médico que tinha problema lá. Então foram muitas ações que a gente fez na área de saúde, denunciando, levantando, não só também a questão de denunciando, mas, por exemplo, as pessoas tinham um problema na questão dos postos de saúde de ficar no sereno, na chuva, naquela coisa. E outra, viu? O pagador de imposto ele tem que ter o direito de ele ficar bem acomodado. Ou seja, ele já vai cedo buscar uma ficha para ser a consulta na parte da tarde. O cara tem que levantar, né? O cidadão tem que levantar lá 2, 3 horas da manhã para pegar uma ficha que só tem 8 ou 12 fichas na unidade básica de saúde. Então a gente brigou e na época foi liberado então para que eles pudessem, né, as pessoas, a comunidade pudesse entrar pelo menos para não se molhar. Ou seja, daqui a pouco passando também uma necessidade ali porventura, né, e ter que ficar para o lado de fora da unidade básica de saúde, no sereno, na chuva, no frio. Vocês imaginam que situação. E eu fui esse vereador fiscalizador, depois também encontrei agora há pouco aqui o vereador Celso Dalmolin, que também transitou comigo nisso. Eu assumi a presidência da Comissão de Defesa do Consumidor, onde a gente ia para os bancos também. A lei que integra a defesa do consumidor em Cascavel, eu fiz parte, né? Eu fiz parte da questão do horário, do tempo, da água para... Pô, o banco já cobra tudo, né? E daí não pode ter uma água, não pode ter um sanitário pro cliente, né? Então tudo isso a gente ficou assim bem trabalhado. Eu até fiquei assim, eu ficava surpreso porque muitas vezes eu convocava o Procon para estar junto conosco e aí o Procon que tinha aqueles coletes pretos, né? Que já assustava ali porque fiscalização e tal. Só que o vereador tinha que fazer o papel do Procon. O Procon ficava meio com medo, não sei se tinha alguma coisa entre o banco e o Procon, coisa parecida, né? Não estou aqui levantando suspeita. Mas são situações que, por exemplo, o legislativo é o maior, vamos falar assim, no quesito de fiscalizador. Leis já existe demais, né? Eu penso assim que teria que só trabalhar para fazer a execução dessas leis. Nós temos várias leis em Cascavel, várias leis no estado e assim também na União. Se todas essas leis pudessem atender o cidadão,
eu garanto que nós não teríamos problema com nada. João Paulo, você participou de 3 eleições, decidiu sair à tua e você continua como um articulador político. Como é que está hoje a tua situação? Se você se envolve, se você está mais no bastidor, se você apoiou alguém na última eleição, como é que ficou essa tua situação? Ou se você só assistiu o jogo de fora, como é que foi? Porque você mora em Cascavel ainda? Sim. Mora em Cascavel, vota aqui, então você está envolvido com... Hoje eu voto em 2 países, né? Eu voto no Brasil e voto também no Paraguai, que daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. E automaticamente é um país que eu respeito muito. Dizer assim que depois que você entra na política, é difícil você conseguir sair fora dela. Esse é o primeiro ponto. Tá? Outro detalhe é o seguinte, eu me elegi na minha gestão como vereador de 2013 a 2016, eu fiz 1.431 votos. E depois eu fiz quase 1.800 votos. Então, quer dizer, eu aumentei. E eu não ia sair novamente. Eu só saí porque daí tinha os chamados gargantes, quero aqui até cumprimentar o Didio, nosso amigo que está aqui nos assistindo, dizer assim, os chamados gargantes que falaram, não, esse aí não faz mais 500 votos, entendeu? Aí eu saí, na verdade, para mostrar que 500 votos eu não faria, eu ia fazer muito mais. E na época a gente também, eu estava no PSD e eu quis, aquela fidelidade que hoje não existe nenhum partido, todo mundo é uma traição para lá, uma traição para cá. E eu quis ser fiel ao partido, né? Nós tínhamos lá Robertinho Magalhães, tínhamos o Ganso Sem Limite e tínhamos o Valmir Sevrignini. Então, assim, muita gente não quis estar na nossa chapa porque falou, viu, vou ficar com esse figurão aí só para pegar e carregar no andor, então não vou. E devido a isso nós não conseguimos fazer a legenda, né? Isso foi o prejudicial. Mas é aquela coisa, uma campanha você tem que pensar em querer se eleger, esse é o primeiro ponto. Mas também a fidelidade que não existe, que deveria ter, né? Porque quando você se alinha para ser candidato, você está querendo fazer alguma coisa no teu nome, para a tua comunidade, para a tua cidade e também com o partido que você escolheu para você estar ali militando. Porque se também, não, eu só vou usar o partido e vou sair fora, como existe muitos casos, vocês conhecem muita coisa desse jeito, é por isso que as coisas não acontecem, entendeu? Muitas vezes se prostitui dentro do partido e depois sai fora. E eu já vinha com um propósito diferente, da gente poder fazer ações, né? Eu fiquei sempre fiel ao partido, eu ajudei a criar o partido em Cascavel. Na época, uma pessoa que eu considero e respeito muito, Eduardo Seara, né? Que trouxe o PSD para a gente poder criar aqui. E aí, ainda a gente estava lá no PFL antigo, depois foi criado o PSD e ele que fez toda a ponte aqui. Inclusive, o Seara é uma pessoa que eu aqui digo que foi um dos deputados que eu considerei muito como deputado federal, porque o pessoal tinha um costume de falar que o Seara era dos gravatinha, era disso e daquilo, mas o Seara, quando ele vinha para Cascavel, ou ele vinha trazer uma emenda, ou ele vinha trazer qualquer coisa, ele já acionava o escritório dele para chamar desde a dona Mariazinha lá que apoiou ele até o vereador, sabe? Isso foi uma coisa marcante, porque geralmente os deputados, quando eles vão fazer uma entrega, nem que seja de uma ambulância, de um carro, de uma moto, ou qualquer coisa que seja, só chamam ali as lideranças do partido e tchau, né? Esquecem que foi a dona Maria, foi o seu José lá do bairro Colmeia, lá do bairro Interlagos, que ajudou com um voto, com 2 votos. Então isso demonstra a fidelidade do partido, demonstra a fidelidade do próprio político, que daqui uns dias novamente ele vira candidato de novo e ele vai ter o apoio dessas pessoas. Sim. E como é que foi? Você falou assim, que política no Brasil tá de boa e tal, vou fazer política no Paraguai, como é que foi a tua mudança para lá? Que te chamou a atenção no Paraguai, assim, que você falou, não, vou começar a entrar nesse país, o mercado, a economia, fala um pouquinho mais pra gente sobre isso. Para vocês entenderem um pouco, eu
sempre tinha um lado diferente de ver o Paraguai. Primeiro que eu ia lá com a minha esposa para fazer compras, entendeu? Lá de cada 30, 60 dias ela queria ir lá no Paraguai. E aí eu tinha até ódio do negócio, porque o que acontece? Sabe aquele marido que ele não quer ficar acompanhando, porque você sabe como que é mulher, né? Ela vai numa loja, ela vai no shopping, ela vai olhar. Ela vai olhar para depois, de repente, voltar de novo e comprar no mesmo lugar. Sim. Então, eu falava para ela, olha, você verifica o que você quer, eu vou ficar sentadinho aqui, quando tiver tudo pronto, aí a gente volta, entendeu? Era assim que eu fazia. E aí, o que acontece? Então, eu tinha essa extrema do Paraguai, eu não conhecia a totalidade dele. Mas, pois bem, eu achava que nunca iria nem pensar em morar ou coisa parecida no Paraguai. E aí, o que acontece? Ainda em 2015, eu tive uma situação assim, eu era da Comissão da Saúde, eu era presidente da Comissão da Saúde, a gente tinha criado a CPI da Saúde. E por isso que eu digo uma coisa a vocês, e quem vai acompanhar essa entrevista também, eu digo uma coisa assim para vocês, a gente nunca pode dizer que aonde a gente passou a gente não vai deixar um rastro ou a gente não vai trazer coisas boas, pelo menos que seja uma coisa boa. E nesse momento, então, eu visitava as pessoas, a gente intermediava, inclusive, batia na 10ª regional para arrumar leito, era uma coisa, inclusive desde aquele período até agora, é uma loucura, né? As pessoas precisando de leito. E aí, naquele momento, é o seguinte, eu estou um dia e o médico do CEONC fala para mim, que era para mim ir lá junto com meu pai, e me dá a notícia que meu pai estava com câncer. E nesse momento que ele me disse isso, eu peguei e chamei o médico do lado, sem meu pai ver, né? Meu falecido pai, e ele me diz o seguinte, olha, João Paulo, eu tenho que te falar, é um câncer muito forte, está no estômago e assim, a gente vai tentar fazer uma cirurgia, mas a gente não garante, sabe? E aquilo ficou assim para mim. Aí eu falei, doutor, mas o que você me diz? Quanto tempo eu vou ter o meu pai? Entendeu? Porque daí você já pensa, viu? Quantos dias, quantas horas e assim por diante. E ele falou, olha, eu não quero aqui, né, dizer, mas no máximo 6 meses. Aquilo assim para mim, tipo, tampou os meus olhos e eu acabei saindo do CEONC, atravessei alguns semáforos ali no vermelho e eu tinha que estar no bairro São Cristóvão, eu ainda estava na vereança, eu tinha que estar no bairro São Cristóvão. Quando eu fui me dar conta, você vê como que é quando você sai de si e você atravessa trânsito e faz qualquer coisa sem você perceber que você fez. Eu fui perceber que eu estava no caminho errado quando eu estava chegando lá no viaduto da Carelli. E aí, naquele momento, eu cheguei em casa depois e eu comecei a pesquisar sobre o que eu poderia fazer para poder ajudar meu pai, além dos tratamentos. E aí foi quando eu vi que existiam alguns pesquisadores na USP que estavam fazendo a fosfetalonamina, que seria hoje a Fosfo 500 que eu produzo lá no Paraguai. E nesse momento eu peguei e fui até São Paulo. Na época eu tinha convidado alguns deputados da região, daí os deputados ficaram, não, mas isso aí eu acho que não é verdade, isso aí, sabe, tudo aquelas dúvidas. E aí quem me deu um primeiro passo, e aqui enalteço ela, foi a deputada Leandre Dal Ponte. Eu falei para ela, ela era da Comissão da Saúde em Brasília, eu falei, deputada, vamos levar esse debate para o Congresso Nacional e tal. E aí foi quando a deputada foi comigo a São Paulo, foi comigo na USP e a gente começou a deliberar essa luta. Iniciamos essa luta, de repente já veio um deputado do Rio Grande do Sul que nos ajudou bastante. E aí começamos. A gente conseguiu deliberar no Senado, no Congresso Nacional, a gente conseguiu apoio por unanimidade, foi votado por unanimidade. E no Senado Federal, por incrível que pareça, quem foi o nosso relator desse projeto foi o Assir Gurgas, né? Inclusive, até o próprio seu Assis, no primeiro momento, queria que fosse fabricado na FAG. Então, isso eu como vereador ajudando, mas nem sem intenção nenhuma de estar junto,
A gente foi mesmo pela uma questão do meu pai. E aí eu consegui uma liminar na justiça conseguindo esses suplementos para o meu pai. E foi quando meu pai deu uma melhorada. Só que eu consegui só um kit e não consegui mais, porque era através de ação judicial e eu não consegui mais. E aí, meu pai acabou falecendo e eu falei, também agora eu vou parar com isso, não quero nem saber. Mas no dia do velório do meu pai, é muito, assim, isso é emocionante, eu começo a falar e eu começo a sentir, não tem como. Chegou um ônibus, uma van da OPECAM e você viu, eu olhei assim, aquelas senhoras tudo com touca na cabeça e vieram solidarizar pelo falecimento do meu pai, abraçando ali eu e minha família. E disseram, olha, você não pare com essa luta, porque a gente necessita e tal. E aquilo, não sei se foi um chamado, não sei o que aconteceu. E eu falei, eu vou dar continuidade. E aí, a gente acabou criando um vínculo no Paraguai, porque eu comecei a fazer uma importação, junto com um amigo meu, de produtos também na área de suplementação dos Estados Unidos. Eu iniciei lá, só que assim, eu não estava dentro do Paraguai, não estava vivendo o momento Paraguai. E de repente, termina o meu mandato, eu não estava esperando o cargo, mas enfim, sabe quando hoje você é rei, amanhã você já não é mais? Então, um vereador, ele tem todas as suas atribuições, então, para mim era a maior alegria eu sair e já pensar o que eu ia fazer, porque todo dia a imprensa estava comigo para um lado e para o outro, a gente fazia muita confusão na cidade, mas sabe quando você acorda e fala, viu, acabou, você não é mais vereador, viu, busca outra alternativa que lá na Câmara, se você quiser assistir uma sessão, beleza, mas você não está mais com a cadeira lá, sabe? E isso acabou assim nos primeiros dias, eu imagino aqui todos os que já passaram por lá que passou a mesma situação minha. Sabe? Então, dizer assim para vocês, eu não estava esperando o cargo, mas assim, pelo tempo que eu estava com o prefeito Paranhos, desde meus 12 anos, eu sempre tive uma militância com ele, tive com ele desde quando ele foi vereador, não conseguiu se eleger, né? Agora o homem virou uma Babilônia. E aí é o seguinte, o que acontece? Eu falei, mas o que eu vou fazer da vida, né? Foi quando o Hospital Salete estava passando já por algumas atribulações e o Rogério Nardelli me chamou para mim ajudar ele. Então eu fiquei como relações públicas do hospital, eu fazia toda essa parte. Eu fiquei 1 ano ali, mas nesse 1 ano eu já estava trabalhando com essa questão de importação de suplementos dos Estados Unidos ao Paraguai, né? A gente estava com uma pequena distribuidora ali organizando. E aí é o seguinte, eu comecei a entrar. Falei, vou montar um laboratório. E aí convidei o Valdinei Silva, juntamente com o Jorge Tassac e a Rosane Ferrari, para que viessem junto com a gente, para a gente poder fazer esse laboratório. Só que no início eles falaram, mas será que vai dar certo, João? Viu? Porque falei, vamos tentar. E assim, foi uma responsabilidade grande, porque, veja só, eu já estava no Paraguai, mas... Veja, é uma situação que eu até comento. Quando você está aqui em Cascavel e você é indicado por um cargo ou você tem alguma situação assim legal, bom, foi o Castilho que indicou o João Paulo lá e tal. Agora, quando você vai só com a enxada nas costas e ninguém te encaminha, então ou você procura alguma coisa ou você volta para trás. Sim. Entendeu? E foi isso que aconteceu. Ou eu procuro, eu fui insistente. Eu disse numa entrevista, num podcast... antes de ontem, eu disse o seguinte, olha, eu deu muitas vezes vontade, mesmo com os sócios, né? Porque, também os sócios me confiaram, eles fizeram investimento, entendeu? Que uma coisa é você ter a ideia, né? Polideia. Outra coisa é você ter o investimento para você manter aquela situação. Pagar para ver, né? E eles confiaram em mim, sabe? E aí, assim, os caras confiam em mim, daí eu vou falar assim, viu, vou desistir. Mas eu já comentei isso com eles e falo aqui, não tenho um segredo nenhum. Deu vontade de, muitas vezes, meter o cadeado na porta e falar, viu, vou embora daqui, entendeu? Porque, veja, tudo novo, você não tem
você não tem uma perspectiva, você tem a vontade, você tem aquela garra, aquela determinação que você quer fazer. Sim. Mas, por outro lado, tipo, existem as dificuldades, existe a família que você, tipo, você fica a semana inteira e, tipo, a tua mulher cuidando dos filhos, os filhos precisando de você, sabe? A mulher também fica meio desgastada porque tem que fazer tudo, até coisas que eu que tenho que fazer, ela que tem que fazer, entende? Então, tudo isso virou uma tribulação e aí você fica pensando, será que eu fico? Será que eu continuo? Mas beleza. E aí, estava já também prestes a acabar o governo do Marito, né, o ex-presidente da República. E eu comecei, assim, a participar, o pessoal começou a me convidar. E aí chegou um momento que eles falaram, viu, você tem que estar junto, você tem que estar participando, você tem... E aí eu falei, mas eu não quero, viu, eu já venho já de uma cidade que eu já fui concejal, né, que agora eu vou falar em espanhol um pouquinho. Uhum. Eu já fui concejal lá em Cascavel, não quero mais e tal. Não, mas você tem que participar. E isso acabou me dando uma notoriedade. Eu acabei conhecendo desde o presidente da Câmara, que acabou de me ligar, que vocês viram, o prefeito, depois todos os vereadores, a gente se dá bem. Aí, de repente, já comecei a ir para outras cidades, aí já comecei a conhecer outros prefeitos, aí já comecei a conhecer o governador e, assim, os deputados e depois senadores, enfim. Virou uma bola de neve. E o presidente da República... Antes mesmo dele ser presidente, eu trouxe ele aqui para o show rural, né? Então a gente já teve um impacto aqui. É porque você tá jogando o teu jogo, né? Tá jogando em casa, vamos dizer assim. Jogar na política é em casa. É da tua natureza, É da ser tua natureza, articulador, né? Mas vejam só, eu costumo falar, Deus dá um dom para todo mundo e aí você tem que saber se você aproveita ou não. Por exemplo, tem pessoas que já moram no Paraguai, já há mais de 50 anos, e não tem esse acesso que a gente já chegou chegando, sabe? E não é uma coisa que é natural, não tem como, viu? Mas como que você faz, como que você articula, viu? É uma questão natural. Eu não consigo explicar para vocês aqui como que eu faço. É uma questão que é a naturalidade, a gente vai chegando e quando vê já tá junto, entendeu? É aquela história, viu? Se deixar sentar na janela aí... Então, assim, é por isso que eu digo para vocês que tudo isso está acontecendo. O Didio, por exemplo, ele fez a West Fest e eles me pediram, viu? Não dá pra gente divulgar no Paraguai, daqui a pouco a gente pode fazer um evento igual esse lá. Eu falei, não, tranquilo. E eles foram tão bem recebidos, porque hoje eu participo da Câmara de Empresários, nós somos mais ou menos, tipo uma SIC, né? Então nós somos mais ou menos em quase 400 empresários na associação. E eu, por incrível que pareça, eu sou o único brasileiro que sou da diretoria da Câmara de Empresários do Paraguai. Então, assim, a gente acabou tendo esse relacionamento muito forte e devido a isso, né, eles deram uma abertura boa para o West Fest, inclusive saíram até na revista lá da Câmara, os meninos legal. aí. Então, assim, hoje, graças a Deus, a gente não tem essas dificuldades, as coisas estão acontecendo. E eu surgi só com um produto e foi difícil porque... o que aconteceu? Eu tive laboratórios, grandes laboratórios, por exemplo, eu vou citar um nome aqui, o Lasca. O Lasca, ele já está no Paraguai há mais de 88 anos. Uhum. O Lasca tem mais de 1.000 produtos no mercado. Ele só não vende no Brasil, mas ele vende em toda a Europa, vende para os Estados Unidos e América Latina todo. Então é o seguinte... eles travaram a minha marca, né? Porque no Paraguai também tem que se entender algumas coisas. Por exemplo, marcas e patentes, né? A parte regulatória de marcas. Por exemplo, hoje, se a Polideia está registrada aqui, lá eles têm... o Paraguai ele tem uma quebra nesse sentido, né? Que é uma lei francesa, né? Então, o que acontece? Lá no Paraguai, não vale a mesma aqui. Então, por exemplo, se você registrar aqui, você tem que registrar lá. Tá. Sabe? Senão quebra a patente. E isso acabou acontecendo para alguns engraçadinhos que, por exemplo, registraram marcas que não eram deles, entendeu? Advogados que cuidam de marcas de patente e que acabam alinhando essa visão. Uma grande marca que surgiu, vou registrar no Paraguai. Então isso acontece muito, né? Acontece muito e por isso todos os produtos, todos os nossos registros, eu vejo muito bem para que não aconteça isso. Como eu falei para vocês, a gente iniciou com um laboratório de síntese,
é o primeiro laboratório de síntese da América Latina. Nós temos aí, por exemplo, só 3 laboratórios que fazem esse produto fosfetolunamino, que é um produto que a gente produz isso nos músculos e no fígado, né? Então, criou uma polêmica no Brasil, como a gente estava comentando, porque criou o chamado pílula do câncer, mas ele é para o aumento da imunidade e com isso ele vai lá bater na célula também ruim. Então, assim, devido a isso, com as dificuldades que nós tivemos com os laboratórios que queriam comprar a fórmula, inclusive, a gente teve umas dificuldades assim no início, mas foram todas superadas. Hoje a gente tem assim um relacionamento bom com as entidades, com a parte governamental, e não é porque tem relacionamento que você vai fazer as coisas fora do normal. Ou seja, você tem a facilidade, mas você tem que cumprir a regra. Esse é o ponto. Você tem produtos aqui voltados para saúde, para nutrição, até para o pessoal, até para as moças aqui grávidas, né? É bastante amplo o teu portfólio aqui, João, da empresa, Always. Isso, exatamente. Nós iniciamos com um produto só. E aí, um produto, você não consegue agregar muito. A gente está com um protocolo na Anvisa para deliberar a fósforo, porque sabe o que aconteceu no Brasil? Por que a fósforo não tinha liberado no Brasil? Aconteceu um problema. Como os deputados aprovaram, o Senado aprovou, e a gente fez uma pressão na ex-presidente da República, a Dilma, ela estava bem no período do impeachment dela, então foram vários senadores e deputados que falaram, você tem que assinar. E aí ela assinou, porque faltava 2 semanas para ela sair fora do palácio. Então ela assinou essa lei. Só que assim, aproveitando esse gancho, a AMB, a Associação Médica Brasileira, entrou com uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade, para que ela fosse rejeitada. E aí o Supremo travou isso. Mas agora, com muito debate, com muito trabalho, falando que é suplementos, inclusive a Always investiu muito na questão de pesquisa e tecnologia. Nós fizemos uma parceria com a Unipar e também fizemos uma parceria com a UFGD para fazer pesquisas em ratos e coelhos. Ou seja, suplemento não tem essa necessidade, porque esse primeiro teste teria que ser em medicamento. Mas nós estamos fazendo tudo que a Anvisa está pedindo para que a gente possa deliberar no Brasil. E outra coisa, eu sei que assim que deliberar isso aqui, as farmacêuticas vão vir em cima da gente querendo, pelo menos, que a gente venda o sal. Eu vou dizer uma coisa, eu não sou orgulhoso, né? E a questão é o seguinte, se as farmacêuticas vierem, a gente vai abrir esse espaço para que todas que queiram produzir, vão produzir com o nome delas e tudo. Só que o sal é nosso, né? Isso aí. A visão empreendedora, né? João, o que para assim, hoje existe você tá lá dentro do Paraguai e o Paraguai é um campo de oportunidade para vários brasileiros. Como é que tá isso? Como é que tá o emprego no Paraguai? Como é que tá para empresários que queiram empreender no Paraguai? Porque você acabou virando meio que uma referência, né? No Paraguai. Como é que se fala? Um embaixador, com todos os aspas, um embaixador do Paraguai aqui do Brasil. Caraca. Pelo menos aqui em Cascavel, na nossa região, É verdade. Como é que tá isso daí para as pessoas que querem ir, que querem trabalhar, que querem desenvolver, que querem empreender? Olha, só pagar meus honorários. Essa pergunta do Rogério é importantíssima, porque muitos brasileiros têm preconceito com o Paraguai, né? Vai lá no Paraguai. Como é que é lá? É que assim? vejam, tem várias formas, né? Por exemplo, não é só ir no Paraguai, é que mesmo no Brasil. Se você não pegar um contador bom, se você não tem um advogado bom do teu lado, você pode levar um fumo aí, né? Vamos falar a realidade. Então, a mesma coisa no Paraguai. Por exemplo, você chegar e falar, viu, eu tenho um caso, por exemplo, de uma clínica que o pessoal é de São Paulo e depois me procuraram para a gente poder fazer o destrave. O que acontece? Eles acabaram montando uma clínica e dessa clínica eles não figuraram assim que poderia ter problemas, né? Então eles não contrataram um contador bom, eles não ajustaram um advogado e assim, toda essa celeuma aconteceu que quando eles foram ver, eles estavam sendo extraditados do Paraguai, sabe? E eu consegui verificar isso há 5 dias antes deles serem mandados embora do Paraguai. Então existe essa situação, ou seja, o empresário que queira investir, o empresário que queira
entrar dentro do Paraguai, ele tem que também ter algumas pessoas de confiança, né? Porque como que ele vai pegar e ir para outro país, outra linguagem, outra situação, a parte jurídica totalmente diferente, né? Sem ter alguém que possa dar um amparo para ele, né? Não quer dizer que eu sou formado em direito ou coisa parecida, mas eu posso levar essas pessoas na linha, né, da igualdade dentro do Paraguai. Porque o que acontece? Geralmente também tem os aproveitadores, né, lá, no sentido de que, não, eu vou fazer um combo aqui para você, você paga tanto e tá tudo certo. E às vezes o cara paga, né, o empresário paga, ou a pessoa paga, e ele não recebe aquilo que ele pagou, entendeu? Então, por isso, é muito salutar conversar com quem entende da legislação, conversar com quem já está lá dentro, e não é só eu, tem vários empresários que já estão lá dentro, que aperfeiçoem antes de fazer qualquer coisa, né? Porque sempre existe a malandragem, isso que a gente sempre comenta. E tem outros empresários que são assim, viu? É o seguinte, eu trabalho no ramo aí da construção civil e eu estou pensando em ir para o Paraguai, você não consegue ajeitar lá que depois daí a gente vai? Eu não funciona dessa forma. O Paraguai é um país sério. Às vezes as pessoas confundem o Paraguai na entrada ali por causa do jogo das muambas, ali das peças, enfim, tudo. Mas o Paraguai não é bagunçado, gente. O Paraguai está crescendo muito. Cresceu 7% ano passado, foi uma situação muito boa. Esse ano vai crescer, eu acredito que deva chegar em 9, 10 ou 12, vamos ver, as coisas estão acontecendo. Mas o Paraguai é o seguinte, eu dou um conselho, quem quer ir lá ao Paraguai, vá, conheça bem o país, veja se é aquilo que você também tem de pensamento, porque às vezes o cara pensa, vou lá, mas daí investe errado, estraga tudo aquilo que ele está pensando, né? E então eu sempre aconselho as pessoas, vão, conheçam o lugar, conheçam as pessoas, e a partir de então aí você faz um checklist se realmente vale a pena ou não estar no Paraguai. E eu digo assim, é um país que nós estamos ainda há 20, 30 anos ainda do Brasil, sabe? Então, ainda é um país de oportunidade, ainda é um país que pode agregar muita coisa, mas você tem que saber o caminho e a pessoa certa para ajustar. E, logicamente, que, como vocês aqui comentaram, a gente acabou virando referência de vários empresários no Paraguai, do Brasil no Paraguai, que chegam e pedem para a gente que a gente possa ajudar, que a gente possa fazer alguma coisa. E olha, hoje a gente tem os caminhos abertos e é por isso que eu nunca tive um problema com quem a gente levou lá, até agora está 100%. Eu acho que o João só não vira presidente do Paraguai porque é brasileiro, né, João? Na verdade a legislação ainda não permite isso, né? Mas eu posso disputar vaga de vereador, de deputado, de prefeito, mas esse não é o meu... assim, eu quero estar junto com eles, eu quero estar participando junto com eles, mas a parte política eu quero deixar agora para quem está iniciando. Sabe aquela questão de novidade? Olha, a Câmara deu uma renovada também, falando também de Cascavel, a Câmara renovou. E sabe quando renova? Existe aquele espírito de que a renovação possa mostrar para que veio, né? Que muitas vezes isso não acontece, né? Mas a gente tenta, pelo menos, quando você vota em pessoas novas não, né? Porque são velhos, conhecidos já na política, mas sim, que nunca conseguiram chegar no cargo e quando chegam no cargo não mostram por que veio. Então, isso é importante. Eu vejo assim que é a movimentação. E agora eu estou focado na parte comercial, na parte empresarial. Veja, nós estamos, como você estava me falando aqui, nós entramos agora numa parte muito grande de produtos, né? Fizemos o lançamento agora dia 5 da última semana, fizemos um lançamento grande com vários produtos. Tive prestígio, só o nosso presidente que não foi, mas estava em viagem, mas mandou o ministro da Indústria e Comércio, então está perdoado por isso. Então, assim, mas, enfim, tivemos lá lideranças políticas do Brasil, lideranças políticas do Paraguai, as câmaras de comércio, os grêmios lá, que envolve toda a parte do Paraguai, enfim, e também os meus clientes, né, que isso é o melhor de tudo, né? A gente poder atender melhor o cliente, porque através desses nossos clientes que vão vender também aos clientes deles os nossos produtos. O portfólio ficou
sensacional. A gente chegou agora a 35 produtos que envolvem saúde, beleza, bem-estar, né? Para quem está na academia, né? Tomar a nossa creatina. Nossa creatina, por exemplo, a gente está fabricando em Rondon, né? A nossa creatina. E a nossa creatina, para vocês terem uma ideia, vocês lembram lá, no final do ano passado, a Abnutri fez uma coleta de creatinas, né, no Brasil, Sim, que deu a maior polêmica. Sim. Várias creatinas com amido, várias creatinas fora do padrão. E marcas conhecidas. Né? E por coincidência a nossa ficou em primeiro lugar. Né? Olha então, só, assim, parabéns. a gente está com produtos realmente de qualidade. Ontem, por exemplo, o Corazo aqui, que vocês têm que chamar ele também, que ele gosta disso, e eu acho que é importante, é o cara que fabrica móveis aí para toda a América Latina aí, e para os artistas, né? Agora ele está fazendo a casa do Chitãozinho Chororó, mas enfim, ele fez todo o BBB, né, completo, e é de Cascavel, né? É interessante. Agora Vamos prestigiar ele. Agora fez o quarto da Maísa lá na novela da Globo, então depois você me paga o merchan, né? Porque falando de você aí o que acontece? Ontem ele levou um dos maiores arquitetos do Brasil e ele tinha pedido para mim uma metilcobalamina, uma B12, né? Que todo mundo necessita B12, porque o cara vai trabalhando, chega o dia amanhece o dia, o cara tá com uma indisposição, não quer levantar da cama, né, mal-estar, estresse, aquela coisa toda. E a B12 ela te dá um realce. Por exemplo, a minha B12 lá no Paraguai, com licença de Dinavisa, tem 1000 miligramas. Aqui você tem que tomar 10 comprimidos para chegar na minha. Entendeu? Então, assim, a gente tem todas essas diversificações e isso foi bacana. E aí ele deixou na mesa, o cara tomou e ficou bom. O cara falou, não, já jogou na pasta e falou, viu, essa você não fica mais, já levou para o Rio de Janeiro. Então, você veja, sem propaganda nenhuma, porque agora que a gente vai iniciar, então a gente já está vendendo porque é bom, produto realmente confiável. E assim, a gente vem agora numa alavancada, a gente iniciou com isso, eu também tenho a licença de cannabis no Paraguai, eu fui o segundo a ter, né, essa licença de cannabis, para plantio, para comercialização e para importação e exportação. Então a gente fez um portfólio aí de mais 10 produtos. Eu vou ter gummies para crianças com autismo, com TDAH, vou ter óleos, vou ter azeites de cannabis essenciais, enfim, uma série de produtos na área medicinal, que esse vai ser medicamento. E a gente pretende lançar isso dentro de 40, 60 dias. Nós fizemos uma parceria com a Ignite, né? Eu acho que vocês já ouviram falar. Hoje o cara é o maior vendedor de pod, né, do mundo. O Dan Zeberian, que é lá dos Estados Unidos. E isso acabou acarretando também na campanha da Ignite Vodka, né, que foi o Gustavo Lima que lançou a Ignite Vodka, uma explosão total. E agora o João Paulo Lima, né? João Paulo de Lima também, vai lançar a Always CBD, né? Ignite. Então, um portfólio também muito bonito e que vai trazer também acesso à população. O governo agora também está comprando isso para poder atender às demandas da população, porque o governo do Paraná já liberou isso, né? Através do SUS. O governo de São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, todos os governos estão liberando porque é uma necessidade que as pessoas têm. Então, a gente também vai trabalhar aqui com a Anvisa pela 237, que é uma portaria que regulamenta isso. Então, eu estou muito feliz. As coisas estão acontecendo, né? Lógico que foi uma caminhada. Não foi da noite pro dia, né? Aconteceu isso da noite pro dia, mas é persistência, perseverança que as coisas acontecem. E graças a Deus está acontecendo. Parabéns. João, obrigado pelo papo, cara. Show de bola. Quando conseguir a liberação, tá convidado para voltar, para nós falar mais, falar compra em tal lugar, a gente já poder fazer merchan mais liberado aqui no Brasil. Acho que a gente não tem audiência no Paraguai ainda. Espero que agora tenhamos, que ele vai abrir as portas pra gente lá no Paraguai, no nosso podcast. E na verdade os próprios produtos, né, para quem quer conhecer e tal, pode entrar lá no alwaysmedical.com, que é o nosso site, e também temos o Instagram da Always, também
as pessoas que querem comprar, compra individual, não tem problema de passar a fronteira, né? Tá. Sim. A única coisa, o cara não pode pegar e comprar um caminhão cheio dos meus produtos e atravessar. Entendi. Agora, compra individual de suplementação não é proibido, né? Existe a regulamentação da Anvisa que ela proíbe medicamento, né? Medicamento é contrabando. Quer dizer, se eu quiser ir lá para o Paraguai, a próxima vez que eu for para lá e eu quiser trazer uma creatina, um whey protein, eu vou conseguir sem trazer. problema nenhum. Ômega 3. A única coisa que você não pode fazer é você querer comprar que caracterize comercialização, ou seja, você vai comprar para revender. Tá. Aí é uma situação. Agora, Uso comprar para próprio. uso próprio sem problema algum. Você pode importar de qualquer lugar, você pode trazer o seu produto, isso não tem problema. E onde lá no Paraguai, para quem quiser, encontra? Aí vamos fazer a merchan aqui, Shopping China, né? O Shopping Paris, estamos na Cell Shopping lá do amigo Jorbel, enfim, a Amadeus, a Farmavida, a Farmavit, a Farma... Bom, enfim, esse eu vou esquecer de várias, mas agora, assim, isso na região fronteiriça, né? Porque agora também nós fizemos uma parceria com o Grupo São José, que o Grupo São José vai distribuir a nível nacional. Então nós vamos estar no oeste ao sul, enfim, no país inteiro a gente vai estar com nossos produtos, né? Então agora todo mundo vai saber. E por interessante, a Fóssil, como era o meu primeiro produto, e para não falsificar, eu acabei importando elas, eu fiz uma grafia da Always na própria cápsula, que vocês veem aí. Aham. Então é o seguinte, quem toma Fóssil já engole a Always, entendeu? Então a gente fez tudo ligado para poder ajustar. Mas são produtos assim que, como você tinha acabado de falar, Castilho, envolve desde a gestante lá, o ventre da mãe lá, a gestante ajudando a criança, porque os médicos acabam não prescrevendo nada para a gestante, porque é um momento delicado, mas suplementação não tem problema. Então a gente já pensou desde a gestante, né, até a melhor idade. Porque também não adianta você suplementar aqui, isso é importante falar, não adianta você querer pegar e suplementar pessoas, por exemplo, suplementar. A melhor idade, hoje nós estamos com um padrão e qualidade de vida maior, que as pessoas estão chegando de 70, 80, 90 anos, só que daí assim, na fralda, né, lá na cadeira de roda, então assim, que chega aos seus 90, que chega aos 100 anos, com qualidade de vida, e é isso que a Always quer, é isso que a Always quer fazer, e é por isso que quando você pega a minha história, né, que agora vocês entenderam um pouquinho, pega a minha história e vê o que eu já fiz na área da saúde, na cidade de Cascavel, brigando e tal, lógico, não conseguimos resolver quase tudo, mas sabe, a gente deu a nossa pequena contribuição. E agora, voltado à saúde, estudando junto com os nossos químicos, com os nossos médicos, com os nossos nutricionistas, para ver a qualidade de vida e a melhoria das pessoas, eu não tenho dúvida que até o final do ano a gente chega com 100 produtos. Show de bola. Show de bola. A gente sabe que você tem tua agenda corrida, né? Um empresário ocupado. A gente agradece o seu tempo aqui para nos explanar, nos ensinar e falar um pouquinho dos brasileiros no Paraguai, né? Esse mercado paraguai. Perfeito. Que eu acho que a gente tinha que vir mais vezes, João, para a gente desmistificar. Acho que o brasileiro em si ainda tem muito preconceito com as coisas do Paraguai porque tem uma visão superficial, né? Exatamente, mas eu que agradeço vocês pela oportunidade e sempre vou estar aqui à disposição quando me chamarem e já convido, vamos montar esse podcast lá na Câmara de Empresários para ir entrevistando empresários de setores diferentes e daqui a pouco a gente faz uma aliança. Ó, show de bola. Tá compromisso marcado. Então, beleza. Show de bola. Obrigado, viu? Obrigado a vocês. Todos somos políticos E temos mediação política. e a gente quer saber qual que é a tua ideia sobre política. Então, vem participar com a gente.